Amém. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Sou grato a Deus nesta noite por esta boa preparação, pelo perdão dos pecados, vida eterna com glória no céu, que Ele nos concederá se for a Ele firmes e fiéis. Agradeço a Deus também por esta boa preparação. Minha comum congregação na Água Rasa, já vos trago e levo saudação aonde Deus dê a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Vou contar de uma forma bem breve, irmãos. Uns anos atrás, bastante, tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos de idade, o Senhor permitiu uma prova na minha casa e meu pai foi embora, até hoje não serve a Deus, e aquilo doeu muito para nós. E eu me lembro que era uma sexta-feira e no domingo ia ser dia dos pais, e ali na escola nós preparamos alguma coisa para no domingo entregar para o pai. E eu vim no caminho chorando e conversando com o Senhor: para quem que eu vou entregar isso aqui? Meu pai está longe, já faz tempo que eu não o vejo. E quando eu cheguei em casa, tinha duas servas de Deus que tinham acabado de orar junto com a minha mãe. Nós fazíamos comum congregação no Jardim Externo, na região de São Mateus. E eu agradeço a Deus que deixei a minha bolsa no canto, e quando eu fui sair, aquela irmã falou para mim, falou: menino, volta aqui que eu tenho um recado da parte de Deus para te dar. Ela olhou para mim e falou assim: ouve bem o que o Senhor vai te falar. Eu sou o pai do órfão e o esposo da viúva, e você veio pelo caminho lamentando, e o Senhor manda te dizer: se você for fiel guardador da minha palavra, os anos vão se passar e você vai ver muitas maravilhas, e um dia você vai atravessar do outro lado do mundo e você vai estar num país de muita guerra, e lá naquele país você vai suprir a necessidade de um justo. E eu guardei, irmãos, passou os anos, e quando foi no ano de 2014, o Senhor preparou a primeira viagem, irmãos, para fora do país, e nós fomos, irmãos, ali para a Europa, e fizemos algumas visitas, e o Senhor preparou de ir até o país da Noruega, congregar com servos de Deus. Quando terminou o culto, fomos nos despedir. Aquele irmão cooperador olhou para mim, me deu um abraço e disse: irmão, eu vejo pelo olho do Espírito o Senhor abrindo todas as fronteiras deste lugar, e eu estou vendo uma fila muito grande de carro, Deus tirando o carro de vocês de último e colocando por primeiro. E eu guardei, irmãos, aquele recado, seguimos a nossa viagem, e eu recebi, irmãos, uma ligação de uma irmãzinha da Rússia, que tinha um casal de servos de Deus morando no país da Ucrânia, na cidade de Lviv. Já tinha quase um ano, e eles não tinham contato com nenhum servo de Deus ainda, devido à guerra que estava na época também, entre a Ucrânia e o país da Rússia. Eu agradeço a Deus que eu peguei aquele número de telefone, e aquela irmã disse para mim: irmão, liga para eles, faz uma oração, canta o hino, eles vão ficar contentes. Eu agradeço a Deus, irmãos, era um final de ano, eu coloquei dentro da minha jaqueta aquele número de telefone e seguimos a nossa viagem. Paramos ali no país da Polônia para poder dormir, e ficamos de nos encontrar no outro dia de manhã às 8 horas para poder seguir viagem. Mas quando eu fui orar a Deus, irmãos, para poder dormir, eu ouvi a voz de Deus dentro daquele quarto que disse: servo meu, eu te quero no país da Ucrânia. Na hora, irmãos, caiu em mim um peso. Eu falei: Senhor, na Ucrânia, aquele lugar está em guerra, eu não ligo, mas nós estamos em 8 irmãos, certo é que nenhum deles vão querer estar ali comigo. E aquela mesma voz disse assim para mim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Naquele momento entrou uma paz no meu coração, e eu falei: Senhor, eu te peço um sinal, se isso vem da tua parte, amanhã o mesmo sentimento que me tomou, vai tomar algum dos servos de Deus. No outro dia de manhã, fomos tomar café, eu saudei, perguntei se todos estavam bem. O irmão falou: irmão, eu não estou bem não. Por quê? Eu não dormi direito à noite.
Aquele irmão da Ucrânia não sai da minha cabeça, eu não sei dos irmãos, mas se depender de mim nós vamos lá. Eu falei, então glória a Deus, então nós vamos. Irmãos, liguei para aquele servo de Deus, nos identificamos, e ele disse assim para nós: irmãos, para nós seria alegria vos receber, mas é impossível os irmãos entrar aqui, o país está em guerra. Estava ouvindo aqui no rádio que na fila da imigração da fronteira tem mais de 200 carros, é impossível os irmãos entrar aqui. Eu falei, tá bom, meu irmão, pode demorar o tempo que for, mas nós vamos aí. Ele falou, tá bom. Desliguei o telefone, irmãos, fomos, dava mais ou menos uns 750 quilômetros, e seguimos a viagem. Para resumir, irmãos, quando já era mais ou menos umas 5:30 da tarde, estava bem escuro, faltava mais ou menos 1,5 quilômetro para eu chegar no final daquela fila de carros, como o servo de Deus havia dito. Eu fui ultrapassar um caminhão e não podia fazer aquela ultrapassagem. Mas muitas das vezes, irmãos, pode parecer que as coisas estão dando errado, mas são caminhos de Deus, e Deus estava tomando um caminho para nós entrarmos naquele país. Quando eu passei aquele caminhão, a polícia da Polônia pediu para encostar, e aquele guarda desceu e disse: eu vou te levar preso, você cometeu uma infração gravíssima. E eu disse para ele: eu não sou daqui, estou de passagem. Disse que era do Brasil. Ele falou: você vai aonde? Eu estou indo para Lviv, na Ucrânia. Fazer o quê? Eu estou indo visitar um irmão, um amigo. Você vai naquele lugar arriscar tua vida para visitar um amigo? Eu falei: eu sou um homem de Deus e Deus está me enviando naquele país. Ele olhou assim para mim, olhou para o companheiro dele, saiu de canto, conversou alguma coisa, voltou e falou: moço, eu não vou te levar preso, mas você vai ter que pagar multa. Eu falei: tá bom, não tem problema. Olhei o valor, e quando eu fui pagar em euro, ele falou: não, você tem que pagar na moeda da Polônia. Eu falei: mas eu não tenho nem um dia completo aqui, eu não comprei nada, eu não tenho dinheiro daqui. Ele falou: você vai lá na fronteira, lá tem uma loja de câmbio, você troca o dinheiro, me paga e eu libero você. Eu apontei para a fila, irmãos, não dava nem para ver fronteira, tinha mais de 300 carros. Eu falei: olha o tamanho desta fila, é impossível. Ele falou: fecha a tua boca, entra no carro e me segue. Ele ligou o giroflex da viatura, irmãos, colocou na contramão, e nós passamos os 300 carros, conforme o Senhor havia dado na boca do servo de Deus. Cheguei ali, dei o dinheiro para aquele homem, e fui fazer menção de voltar para o final da fila. Ele bateu no capô do carro, falou: não, onde você vai? Eu falei: vou voltar para o final da fila, não vou passar na frente dele. Ele falou: não. Ele foi ali, chamou toda aquela equipe, irmãos, aquele pelotão, todo mundo bateu continência para ele. Ele voltou e falou: olha, já está liberado a fronteira da Ucrânia para você, vai depressa abraçar o teu amigo e o teu irmão em Cristo. Eu agradeço a Deus que entramos ali, um lugar difícil, mas quando nós chegamos na porta do servo de Deus, irmãos, que nós gritamos o nome dele, de longe dava para ouvir a promessa do Espírito Santo na boca dele e da esposa. Entramos ali, muito choramos, a glória de Deus se manifestou entre nós, e quando fomos orar para agradecer a Deus, dentro de mim falava: Senhor, arrisquei minha vida para vir aqui, a vida dos servos de Deus, o que viemos fazer aqui? Eu voltei na minha idade de 12 anos de idade, aquela irmã falando: meu servo, se você for fiel à minha palavra e guardar os mandamentos de Deus, um dia você vai atravessar a fronteira, vai entrar num país de guerra e vai suprir a necessidade do justo. O Senhor falou: deixa uma importância aqui. E o Senhor me pediu uma importância alta, irmãos. Eu até tinha, mas eu tinha muitos dias para ficar ainda. E eu levantei e falei: tá bom, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. E quando nós fomos se saudar, um dos irmãos que estava comigo colocou a mão no meu bolso e falou: quando eu estava no Brasil, Deus pediu para separar 1.000 euros, que no meio da viagem ele ia me mostrar para quem entregar, e Deus mandou dar na tua mão. Era a importância que Deus havia pedido para mim. Quando eu entreguei na mão do irmão Edivaldo, ele começou a chorar, irmã Mara começou a chorar, a esposa dele, e ele me chamou ali para dentro da cozinha dele, irmãos, abriu o armário, geladeira, fogão, tinha meia dúzia de bolacha de maisena e meia xícara de pó de café, para ele, a esposa, um filho de 2 anos e um filho de 8 viver. E ele gritava
parava e dizia: irmão Diego, Deus está na nossa vida. Hoje de manhã eu levantei, não tinha nada para comer, e eu olhei para o céu, abri a janela e gritei: Deus, aonde tu estás, Senhor? Eu não falo inglês, eu não falo ucraniano, eu não tenho emprego, meu dinheiro acabou, e eu saí de tão longe para vir aqui morrer de fome com a minha família. E a voz de Deus falou para mim: servo meu, fica em paz, eu sou teu pastor e nada te faltará. Antes da meia-noite eu vou abrir a fronteira da Ucrânia e os meus servos vão atender a tua necessidade. Dou graças a Deus, irmãos, que 5 para meia-noite nós caímos de joelhos chorando de novo. O Senhor apareceu na vida daquela família e eu estou aqui agradecendo a Deus nesta noite. Louva a Deus por tudo, seu nome seja louvado. Amém. Deus seja louvado. O Senhor Deus, o Senhor Jesus mandou levantar essa noite para glorificar o nome dele, por uma parte que quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus mandou fazer o conceito com ele nas águas do Santo Batismo, ali eu cheguei naquela localidade ali onde eu morava ali com meu pai. Ele já não é vivo mais, e para se cumprir a palavra de Deus, porque isso não se cumpre só na minha vida, mas se cumpre na vida de todos aqui, mas Deus cumpre na vida de cada pessoa, conforme Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ali nenhum deles não era evangélico, e o único que o Senhor Jesus me colocou dentro do seu caminho, para caminhar para a vida eterna, fui eu. E ali os pessoal falou para mim assim, meu pai me afrontou, e falou para mim umas palavras lá, que eu não quero falar aqui. E a partir daquele momento eu fiquei na rua, eles me jogaram para fora como se eu fosse um animal, um bicho. E eu passei a andar na rua como mendigo. Eu fiquei bastante tempo, dormia ali naquela proximidade ali. Eu fiquei dentro de uma caixa d'água, dormindo por bastante tempo ali. Depois aconteceu algumas coisas que eu não posso falar. O Senhor Deus, o Senhor Jesus não me deixa falar. Mas ali, saindo dali, eu fiquei debaixo de um telhado, de uma laje de um rapaz ali. E tinha uma rede de esgoto ali, um cano que corria ali, que era aberto. E quando eu fui deitar ali naquela laje ali por alguns dias, que fiquei 2 ou 3 dias ali, uma ratazana me apareceu ali no caminho, porque ali é o lugar deles ali. E eu conversei com aquele animal ali, falei: não me faça mal, porque eu não estou aqui porque eu quero, eu estou sofrendo, estou passando por uma situação muito difícil. Ali o Senhor Jesus, o Senhor Deus me guardou, aquele animal desceu, depois subiu logo uns 12, 15 daquela manada que tinha ali, tudo pequeno, e ficava com as mãozinhas para cima assim, batendo palma para mim, me olhando, como se quisesse me dizer algo. Depois tudo se retiraram e foram embora. E Deus falou para mim: eu estou te guardando, porque é mais fácil o animal obedecer do que uma pessoa na terra, mas os animais me obedecem. E como você soube falar com ele, ele entendeu a sua situação. Ali eu fiquei por 3 dias, e quando chegou 3 dias ali, 3 noites, o Senhor Jesus me falava: vai embora daqui, porque vem vindo alguém aqui para te matar, porque você não quer se envolver com a sujeira, com a porquice, com a imundiça, e eu já te tirei disso, e eu estou te guardando você para a vida eterna. Você já fizesse o concerto comigo, e eu vou te guardar, eu vou te abençoar, eu vou te ajudar, porque você é uma das minhas testemunhas na face dessa terra. Eu agradeço a Deus que o Senhor me dava até o horário de sair. Ele me mostrava aquele indivíduo com a arma na mão: ele está vindo para te matar, mas eu vou te dar livramento e vou fazer você escapar. E você vai peregrinar nessa terra conforme a minha vontade, o meu querer, no meu determinado tempo, no tempo que eu querer. Eu agradeço a Deus. Cadê o Senhor Jesus? Falou para mim: o Senhor Deus, pega o primeiro ônibus que passar e some daqui, e vai peregrinar na terra, porque não vai te faltar comida, não vai te faltar o calçado, não vai te faltar nada. Ainda que você não tenha o teto, mas eu sou o teu teto, eu sou a tua ajuda, eu sou o teu conforto, eu sou o teu consolo. E se eu ver que tu não for aguentar, eu recolho a tua alma para o reino da minha glória. Eu agradeço a Deus que ali eu saindo, pegando aquele ônibus, eu fiquei por muito tempo vagando nessa terra. O Senhor tem usado na minha boca para poder salvar pessoas que andavam, até pessoas querendo tirar a própria vida. E o Senhor Jesus falou para mim: vou salvar a vida de alguns pelo amor que eu tenho pela tua alma e pelo amor que eu tenho pela vida de alguém, para converter no meu caminho e fazer um conceito para caminhar para a vida eterna na minha graça. Eu agradeço a Deus que Deus tem feito muitas obras, muitos milagres, tem me colocado no centro de acolhida, em albergue, mas tem entrado na minha frente, tem me livrado de todo o mal. Depois de muito tempo, de muitos anos, o Senhor me fez alguns anjos na terra me cercar e falou para mim assim, quando começou a pandemia: Deus mandou a gente cercar você na terra, e está falando para a gente dar uma ordem junto com o Senhor Jesus para falar para você,
porque está vindo uma pandemia aí, Deus mandou a gente fazer isso, Deus mandou a gente falar para você assim, Deus mandou a gente pagar um aluguel para você, você quer? Aí eu não tinha como correr, porque um lado está a cruz, outro lado está a espada, e eu não queria ficar de jeito nenhum, porque Deus sabe que depender dói, e a gente quer ter a nossa própria integridade. Mas ali eu olhando para os céus falei, e agora, Senhor? E Deus falou para mim, aceita porque é da minha vontade, aceita porque eu tenho obra na tua vida, aceita porque você não pode perder a vida eterna. Eu agradeço a Deus que ali o Senhor Jesus me deu força na hora, eu falei, eu aceito sim, e até o dia de hoje o Senhor Jesus, o Senhor Deus está fazendo o favor de pagar um aluguel para mim, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço maiormente ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus também, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, e que Ele fala que se a gente não aguentar, na hora certa Ele recolhe nós para o reino da sua glória, porque a vida eterna está acima de tudo. Eu sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Glória a Deus. Em nome de Deus seja louvado. Eu sou grato ao Senhor pelo perdão dos meus pecados e com o dom da vida eterna em glória no céu. Se for um filho firme e fiel até o fim. Sou grato ao Senhor pela esposa, pelo lar de paz e por estar no meio de vós, uma santa preparação. Nosso irmão Ramon, que era ali da nossa comum, veio fazer comum com essa querida irmandade, e Deus colocou no nosso coração. Ele foi lá para fazer a carta, deixou os dados, fizemos a carta e falei, Ramonzinho, faz o seguinte, chama ele de Ramonzinho, porque ele é meu xará, meu nome também é Ramon. Eu falei, Ramonzinho, pode deixar que nós vamos lá fazer uma visita para os irmãos, entregar a carta em mãos, e estamos aqui junto com essa irmandade glorificando o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos. Em 98 eu comecei a trabalhar nas Assembleias Geral ali em São Paulo, aqui em São Paulo, e eu estava junto com o saudoso irmão Djalma, os antigos vai lembrar. Ele foi cooperador de jovem numa determinada congregação, depois o Senhor levantou ele para oficial, hoje dorme no Senhor. Homem muito usado por Deus. E nós estávamos ali naquela reunião, ele me abraçou e falou, filho, fica firme. Um dia, tá vendo esses homens de Deus nessas reuniões? Um dia, se você ficar firme, eu te coloco dentro dessas santas reuniões. Irmãos, a partir daquele dia, um pouco tempo depois, o Senhor preparou meu matrimônio, casei. Logo em seguida o Senhor me colocou na porta. Foram 20 anos que eu trabalhei na porta e 20 anos que eu também trabalhei nas Assembleias Geral. Bendito, e quando foi em 98, estou engatinhando, o Senhor me levantou no ministério de diácono e me colocou dentro das santas reuniões, cumpriu a sua palavra, e eu estou aqui glorificando o nome de Deus também. Agradeço a Deus, irmãos, que há uns 10 anos atrás, o Senhor criou um caminho no nosso setor, na nossa região, e começamos a fazer um trabalho com pessoas em situação de rua. E quando começamos a fazer esse trabalho, a ideia era levar uma marmita para alguém que estava passando fome, e colocou um desejo no coração de algumas irmãs, e começamos a fazer 150 marmitas. Hoje fazemos uma média de 1.200 marmitas. Glória ao nome do Senhor. Um trabalho que se difundiu bastante. Hoje temos 16 congregações fazendo. O Senhor tem muito abençoado. Temos visto muita mão de Deus. Mas a coisa mais difícil que encontramos, irmão, foi quando recebemos a primeira saudação embaixo de um viaduto. Porque nós não imaginávamos que poderíamos encontrar irmãos nossos e filhos de nossos irmãos embaixo de viadutos. Glória ao nome do Senhor, passando por situações com droga, com álcool e tantas outras adversidades. E ali fomos entender por que Deus tinha nos colocado dentro daquele lugar. E o Senhor começou a fazer bonitas obras no nosso meio, irmão. E um dia eu estava na minha comum, bendito Senhor, e o servo de Deus de uma cidade do interior, que é cooperador, ele falou assim, irmão Ramon, eu quero congregar com vocês também, eu queria participar da marmita, eu ouvi falar desse trabalho, e eu queria conhecer, e o irmão pode sair comigo e depois eu voltar para congregar? Eu falei, tá bom, então vem. Ele veio, trabalhou o dia inteiro conosco, irmãos, e naquele dia, bem, nós saímos para a rua, e aqui quando nós chegamos na região do Belém, irmãos, geralmente ali nós entregamos tudo, porque é muita necessidade. Hoje temos mais de 40 mil moradores de rua, bendito o Senhor. E quando nós chegamos ali, a média que nós temos pela experiência, quando chega ali acaba tudo. E naquele dia, irmão, quando eu cheguei até o Brás,
Nós tínhamos entregado de 100 marmitas que eu tinha colocado no meu carro, nós tínhamos entregado só umas 20. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E eu olhava para dentro do carro, olhava o horário, não dava tempo. Eu falei, Senhor, não vai dar para me entregar tudo, o servo de Deus quer congregar. Liguei para a irmã Hanana, que é a responsável. Ela falou, faz o seguinte, volta para casa, e amanhã você entrega no abrigo de velhinho. Falou, tá bom? Eu falei, então tá bom. Hoje está um dia frio, não vai estragar a comida. O que tem aí vai dar suficientemente para você voltar e entregar amanhã. E assim voltamos para a igreja, o Senhor abençoou. Irmãos, nós não sabemos nada do dia de amanhã. Nada. Na verdade a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Aleluia. Porque, irmão, na minha cabeça, no outro dia eu entregaria naquele abrigo e dava tudo resolvido. Mas pela manhã, quando eu peguei meu carro, que eu passei em frente à congregação do Jardim Vila Carrão, que é próximo do setor ali em São Mateus, uma voz meiga e suave bradou dentro do meu coração: vai embaixo do rodanel que eu vou fazer uma obra. Glória ao Senhor. É uma comunidade que se instalou, irmão, na beira do rodanel. E eu peguei meu carro, voltei, e o Senhor começou a me visitar. E quando eu cheguei, tinha um campo de futebol, eu parei o meu carro, tinha alguns moços assim, e quando eu desci do carro, eles com medo de mim e eu com medo deles. Eu sabia o que eles faziam, mas eles não sabiam quem que eu era. E bendito o Senhor, e naquela situação vinha descendo uma senhorinha com 2 crianças puxando na mão. Glória ao nome do Senhor, com uma sacolinha na mão. Aleluia. E quando ela se aproximou de mim, eu abordei ela e contei para ela o trabalho que fazíamos. Falei, a senhora aceita alguma marmita? Ela começou a chorar, irmão. Falou, irmão, moço, claro que eu aceito. Ontem mesmo não tinha mais nada para comer dentro da minha casa. Eu tenho 4 filhos, é eu e o meu esposo. E eu peguei os 2 menores e falei, vamos lá para o campo de futebol, porque a gente vê os meninos jogar bola e vai distrair a fome deles, vai passar fome. Vamos para lá. E com você chegando aqui falando, eu posso levar também para os meus 2 filhos que estão em casa e para o meu esposo? Eu falei, claro que pode. Abri o porta-mala do carro, irmão, aquele cheiro gostoso da comida. Bendito é o nome do Senhor. Ali quando ela pegou aquelas 6 marmitas, feliz, chorando, aleluia, os moços encostou e eu conversei com eles, e eles começaram a gritar na comunidade, doação, doação, e começou a sair aquele monte de criança, irmão. Assim eu fiquei impactado, porque eu nunca tinha visto aquela situação, beirando 9, 9:30 da manhã. As crianças que pegavam a marmita já sentavam no meio fio, abria a marmita e ali daquele mesmo jeito já começava a comer a comida. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, tanta necessidade. Glória ao nome do Senhor. E ela parada olhando para mim. Um dado momento ela virou e falou assim, moço, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode, claro. Você é crente de alguma igreja? Eu falei, por misericórdia, eu sirvo a Deus segundo a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Ela esticou a mão e falou para mim, a paz de Deus, glória, o nome do Senhor. Naquela hora o Senhor começou a me visitar, irmãos, aleluia. Ela falou para mim, falou assim, eu sou testemunhada dessa graça, aleluia. E ontem ainda eu comecei a clamar, e por não saber que eu vou na tua igreja também, quando ela abriu a sacolinha, aleluia, o véuzinho dela estava dobradinho dentro da sacola. Eu acabei de orar e falei, Senhor, mata a fome dos meus filhos, glória ao nome do Senhor. É por isso que ela não sabemos nada do dia de amanhã. O Senhor travou nós naquele dia, não permitiu que nós entregássemos nada para poder suprir a necessidade daquela família. Glória o nome do Senhor. Em rápidas palavras, vou aproveitar a oportunidade. Eu agradeço a Deus, irmãos, muitas obras o Senhor tem feito, mas teve um dia, aleluia, que o Senhor nos colocou dentro da Cracolândia, e o que a gente vê da Cracolândia, irmão, bendito é só o que passa na televisão, aleluia, não tem noção do que acontece. E quando a gente vai para lá, sempre nós vamos na madrugada, vai umas moças valentes com véu na cabeça, uns moços com violão e violino, aleluia, nós falamos que ali a madrugada é nossa, começamos a louvar a Deus, e começam os moços que estão na fila, alguns começaram a solfejar, glória ao nome do Senhor. E quando a gente vai ver filho de irmãos de ministério, irmãos, e está acontecendo uma coisa terrível na humanidade, e Satanás está com um plano de destruição no meio de todas as famílias, glória ao Senhor. Mas eu agradeço ao Senhor, irmãos, que ali começamos um grupo somente para atender a Cracolândia. O Senhor tirou várias pessoas de lá de dentro. Hoje nós temos muitos irmãos internados, aleluia, o nome do Senhor.
mas nesse dia, aleluia, nós fomos orar e tinha um ancião junto conosco, e na oração que Deus dava para ele anunciava desse jeito: quem deu, aleluia, quem doou algum alimento para fazer essas comidas, aleluia, serviu a Deus com alegria. Quem comprou as marmitex, comprou com alegria. As irmãs que fizeram com alegria. Vocês vão entrar no ninho de Satanás. Essa comida, ela vai libertar a alma e vai também libertar a carne. Glória ao Senhor. O Senhor começou a nos visitar naquela oração, irmão, e ali o grupo se reuniu e foi lá para Cracolândia, e quando arrumou as coisas, que colocou as marmitas em cima da mesa, aleluia, a fila se formou. Os moços puxou o violino e o violão e começaram a tocar os hinos. As moças colocou o véu na cabeça, aleluia, e quando as irmãs colocam o véu na cabeça, nós percebemos o cadeado começar a cair. Glória ao Senhor, porque sobre a cabeça dessas mulheres tem um poder, aleluia, de Deus. E quando você tiver provada, pode colocar o teu véu sobre a tua cabeça, não tem demônio que segura a presença de Deus que está sobre as mulheres. Eu agradeço a Deus, irmãos, e as moças colocou o véu na comunhão, e quando começou a tocar, encostou uma moça e começou a chorar, e ela começava a chorar. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento o servo de Deus chegou perto dela e falou assim: como que é o teu nome, moça? Ela falou: meu nome é Márcia. Márcia, você conhece esses hinos? Falou: irmão, eu conheço sim. Oh, irmão, aleluia, eu era organista na congregação cristã no Brasil. Eu tinha uma família muito bonita, glória ao nome do Senhor, mas o adversário entrou no meu casamento, e eu comecei a discutir com meu filho. E, irmão, eu já ouvi falar no nosso meio, é bom de vez em quando ter uma briguinha, porque depois, quando a gente se reconcilia, é melhor ainda. Meu irmão, aonde tem briga não tem Deus, tem Satanás. Glória ao Senhor. No meio do povo de Deus tem que ter paz. Aonde tem briga, Deus não habita. Glória ao Senhor. É uma briguinha daqui, uma briguinha dali, vai deixando o adversário entrar dentro da família, e o plano do adversário é jogar todo mundo naquele lugar. Aleluia. Essa moça, irmão, ela chorando, e num dia de bastante tristeza, ela saiu pela rua depois de brigar com o esposo, e sempre tem um espírito contrário no meio do caminho. Aleluia. Uma moça pegou e falou assim: você está chorando por quê? Eu estou chorando porque aconteceu assim. Ela contou para ela. Ela falou: vem aqui comigo, eu vou dar um negócio para você que você vai esquecer tudo, você vai esquecer dos seus problemas, vai anestesiar você. Aleluia. E ela foi, irmão, não tinha noção. Aquela moça acendeu uma pedra de crack e deu para ela fumar. Quando ela deu o primeiro trago, irmão, ela se tornou viciada. Glória ao Senhor. Falou: irmão, Deus não me ama mais, Deus não me quer mais. Ela toda suja. Glória ao nome do Senhor. Mas naquela hora, o servo de Deus virou para ela e perguntou: oh, moça, você lembra de algum hino? Quer que nós tocamos algum hino para você? Ela falou assim: ah, irmão, se os irmãos tocassem aquele hino, as riquezas da terra não te peço, Senhor, mas o ouro e a prata tem pequeno valor. Os irmãos falaram: então vamos cantar. E quando os irmãos começaram a cantar o hino, ela começou a chorar mais ainda. Glória ao nome do Senhor. E ali ela chorava porque tudo remetia, desde quando ela estava na reunião de jovens e menores. E quando acabou, irmão, o servo de Deus perguntou para ela: você está com fome? Ela falou: estou. O servo de Deus foi e pegou a marmita, entregou na mão da moça, da irmã Márcia. E quando a Márcia abriu aquela marmita, que ela colocou a primeira colher na boca, desceu um fogo do céu e selou a Márcia com a bendita promessa. Glória ao nome do Senhor. Desceu o fogo de Deus naquele lugar. Deus criou um caminho, tirou a Márcia de dentro da Cracolândia, colocou dentro de uma clínica, e o nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia. Eu prometo para essa irmandade, tem muitas obras, mas eu vou voltar aqui. O servo de Deus nos recebeu com tanto carinho, eu prometi que eu vou voltar. Ele até comentou comigo que vai congregar no Jardim Esther. Eu acredito que eles vão mesmo. Tá, cara, irmandade. E quem quiser conhecer esse trabalho, nós fazemos todo mês. Terceiro sábado geralmente é o dia que nós fazemos. Quer comer essa comida gostosa? Vai lá.
Aleluia, nós fazemos 1.200 marmitas. Às vezes tem 50 trabalhando, come todo mundo, e quando a gente vai fazer tem 1.200 marmitas. Aleluia, aleluia, o Senhor tem muito nos abençoado, irmão. Aleluia, eu tenho um testemunhado dessa graça que tem um açougue aqui no centro de São Paulo, e quando ele ficou sabendo desse projeto, ele falou assim: pode mandar os irmãos vir aqui, todo mês eu vou doar 70 quilos de linguiça. Glória ao nome do Senhor. Deus sempre provê, o cordeiro não deixa faltar. O Senhor tem muito nos abençoado. Pessoas com depressão têm entrado para trabalhar conosco. A depressão foi embora e o nome de Deus está sendo glorificado. Deus chamou nessa bendita graça. Sabe por quê, irmãos? Depressão é uma enfermidade que abre porta para espírito. Aleluia, os espíritos gostam da escuridão e quer jogar dentro de um quarto escuro. Aleluia, mas crente que sai do sofá, aleluia, crente que não fica acomodado, aleluia, que vê obra, sai do sofá, irmão, não tem demônio, não tem espírito contrário, não tem depressão que encosta. Glória ao nome, nós precisamos se dispor. Aleluia, o campo é grande, tem tanta coisa para fazer, tem limpeza na casa do Senhor, tem cesta para levar para o diácono. Aleluia, a coisa que mais o diácono gosta, irmão, é de irmão para ajudar ele. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, carregar cesta básica, carregar geladeira, carregar fogão. Aleluia, amanhã mesmo quem quiser me ajudar, tem uma casa pra gente montar. Glória, o nome do Senhor. É só levantar do sofá, se dispor, e você vai ver muita obra, milagres que o Senhor faz. Estou muito feliz de estar aqui. O irmão falou: nós vamos congregar no Jardim Esther. Eu falei: hoje não, irmão, mas eu estou me sentindo na minha casa. Aleluia, com a recepção desde lá da porta, quando o porteiro me saudou, numa alegria tão grande. Glória ao nome do Senhor. Eu cheguei aqui, um ministério tão amoroso e uma irmandade tão receptiva. Eu tenho certeza que eu vou voltar nesse lugar. Por onde eu passei eu trouxe a saudação, e por onde Deus der a graça de passar, levarei a vossa com a santa paz de Deus. Amém. Sou grato a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado.